Bruno parou no meio do corredor. Ali, a 3 metros dele, dobrando toalhas em um carrinho de camareira, estava Cecília. A mulher que ele amou. A mulher que ele abandonou. A mulher que ele jurou nunca mais ver. E agora ela trabalhava para a família da nova namorada dele. Bruno parou como se tivesse levado um soco no estômago. Não podia ser ela. Mas era. Cecília estava de costas, dobrando lençóis brancos com a mesma delicadeza de sempre. O uniforme azul marinho da camareira ficava justo nos ombros. O cabelo preso em um coque simples. As mãos que ele conhecia tão bem moviam-se com precisão, organizando toalhas no carrinho de limpeza. Ela não o tinha visto ainda. Bruno. A voz de Bianca cortou o silêncio. Você está bem? Ele piscou. Tentou respirar. Bianca estava ao lado dele, segurando a bolsa de grife com aquela postura perfeita que ela ensaiava desde criança. Filha dos donos do hotel. Herdeira de uma fortuna construída em cima de hospitalidade de luxo. A mulher que ele escolheu depois de Cecília. A mulher que nunca fez seu coração bater daquele jeito. Estou. Ele mentiu. Bianca seguiu o olhar dele. Viu Cecília. Franziu a testa. Conhece essa funcionária? Antes que Bruno pudesse responder, Cecília se virou. Os olhos dela se encontraram. O mundo parou. Cecília não disse nada, não sorriu, não demonstrou surpresa. Apenas segurou firme a toalha que estava dobrando, como se precisasse de algo para se apoiar. Seus olhos castanhos, os mesmos que brilhavam quando ele a pedia em namoro, os mesmos que choraram quando ele partiu, estavam calmos agora. Vazios de expectativa. Bruno abriu a boca. Fechou. Não sabia o que dizer. Bruno. Bianca tocou o braço dele com delicadeza. Você está bem? Ficou pálido. Ele hesitou. Cecília abaixou o olhar e voltou ao trabalho, como se ele fosse apenas mais um hóspede. Como se não tivessem dividido 5 anos de vida juntos. Como se ele não tivesse prometido casar com ela. Estou. Ele mentiu. Só cansado da viagem. Bianca olhou para Cecília de novo, agora com atenção. Reparou na postura ereta, no rosto bonito, mesmo sem maquiagem, na dignidade que aquela mulher carregava, mesmo vestindo um uniforme de trabalho. Algo mudou nos olhos de Bianca, algo frio, mas quando ela falou, a voz saiu doce. Vamos para o quarto, amor. Você precisa descansar. Ela o puxou gentilmente pelo braço. Bruno seguiu, mas olhou para trás uma última vez. Cecília continuava dobrando toalhas, sem olhar para ele. Eles entraram na suíte presidencial. Assim que a porta se fechou, Bianca soltou o braço dele. Quem é ela? A voz não tinha mais doçura. Uma conhecida, de anos atrás. Conhecida. Bianca repetiu, cruzando os braços. Bruno, eu vi como você olhou para ela. Como congelou. Então vou perguntar de novo. Quem é ela? Ele respirou fundo. Minha ex-noiva. O silêncio foi cortante. Bianca deu alguns passos até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Quando se virou, tinha um sorriso no rosto, mas os olhos estavam gelados. Sua ex-noiva trabalha como camareira no meu hotel. Ela disse devagar. Que interessante. Bianca, isso foi há muito tempo. Eu não sabia que ela estava aqui. Claro que não sabia. Ela caminhou até ele, passando a mão pelo rosto dele com carinho falso. Mas agora sabe. E eu também. E isso pode ser um problema. Não é um problema. Espero que não. Bianca sorriu de novo. Doce, falso. Porque seria muito desagradável se você ficasse distraído. Você entende, né? Ela o beijou levemente nos lábios e foi para o banheiro, deixando um rastro de perfume caro e ameaça velada. Bruno ficou parado, sentindo algo gelado descer pela espinha. Pela primeira vez, viu algo em Bianca que nunca tinha visto antes. Perigo.
Bianca ligou o chuveiro, falando sozinha sobre como o hotel precisava melhorar o padrão de contratação. Bruno sentou na beirada da cama king size, olhando para as próprias mãos. Mãos que seguraram as de Cecília. Mãos que a deixaram ir. Do lado de fora, o sol começava a se pôr sobre a cidade. A suíte presidencial tinha uma vista privilegiada. Tudo ali era perfeito, caro, impecável. E pela primeira vez em anos, Bruno sentiu que estava no lugar errado. Na manhã seguinte, Bruno acordou com Bianca já vestida, maquiada, sentada na poltrona ao lado da janela. Ela mexia no celular com uma expressão que ele conhecia bem. Aquela concentração fria quando estava planejando algo. "Bom dia", ele disse, ainda meio sonolento. "Dormi péssimo", ela respondeu sem tirar os olhos da tela. "O travesseiro estava horrível. Vou reclamar na recepção." Bruno sabia que o travesseiro era de plumas importadas. Sabia que custava mais de 3.000 reais. Sabia também que Bianca não tinha dormido mal por causa dele. "Não precisa. Eu já mandei uma mensagem para o gerente." Ela se levantou, jogando o celular na bolsa. "Aliás, pedi que aquela camareira de ontem seja transferida para outro andar. Não quero vê-la por aqui." Bruno sentou na cama. "Bianca, ela está fazendo o trabalho dela. E eu estou garantindo a qualidade do meu hotel." Ela ajeitou o cabelo no espelho. "Meu pai sempre diz, funcionário que causa desconforto ao hóspede precisa ser realocado. É gestão básica." Ela saiu do quarto antes que ele pudesse responder. Bruno ficou ali, olhando para a porta fechada. Sentiu um aperto no peito. Conhecia Bianca há 2 anos, namoravam há 8 meses, e ele nunca tinha visto esse lado dela, ou talvez nunca tivesse prestado atenção. Ele tomou banho, vestiu-se e desceu para o café da manhã. O restaurante do hotel era amplo, com mesas de mármore e vista para o jardim. Bianca já estava sentada, tomando suco verde e respondendo e-mails. Bruno pegou um café e se sentou ao lado dela. "Você falou sério? Sobre transferir a Cecília?" Bianca suspirou, como se estivesse cansada de explicar o óbvio. "Bruno, relaxa. Ela vai continuar trabalhando. Só não vai ficar no nosso andar. É melhor para todo mundo." "Melhor para quem?" "Para você." Ela o encarou. "Ou você quer ficar esbarrando na ex-namorada toda hora? Pensei que estava me fazendo um favor." Antes que ele pudesse responder, uma jovem camareira se aproximou da mesa com uma bandeja de frutas frescas. "Bom dia. Trouxe as frutas que a senhora pediu." "Eu não pedi frutas", Bianca disse, fria, sem olhar para a moça. "Você está confundindo as mesas. Da próxima vez, presta atenção no que está fazendo." A camareira saiu rápido, quase tropeçando na própria saia. Bruno olhou para Bianca, incrédulo. "Isso foi desnecessário. Foi educativo." Ela deu de ombros. "Essas meninas precisam aprender a ter atenção aos detalhes. É assim que se constrói excelência." Ele não respondeu. Apenas tomou o café em silêncio, sentindo algo estranho crescer dentro dele. Algo parecido com nojo. Mais tarde, Bruno subiu para pegar uns documentos que tinha esquecido na suíte. Quando virou o corredor do andar presidencial, viu Cecília. Ela estava ajoelhada no chão, limpando uma mancha no tapete persa, a postura concentrada, o rosto sério. Ela nem percebeu que ele estava ali. Bruno parou a alguns metros de distância, apenas observando. Cecília esfregava o tapete com cuidado, usando um pano branco e algum produto de limpeza. As mãos dela se moviam com delicadeza, como se estivesse cuidando de algo valioso. E ele lembrou, ela sempre foi assim, cuidadosa, dedicada. Não importava se estava cozinhando, arrumando a casa deles, ou cuidando do jardim que tinham no apartamento pequeno onde moravam juntos. Ela tratava tudo com respeito, inclusive ele, até o dia em que ele partiu. "Ainda está aqui?" A voz de Bianca veio do outro lado do corredor. Ela caminhava em direção a eles, segurando uma pasta.
Cecília se levantou rapidamente, guardando os materiais de limpeza no carrinho. Bom dia, senhora. Estou terminando. Terminar o quê? Bianca se aproximou, olhando para o tapete. Que mancha é essa? Café, senhora. Já está saindo. Café? Bianca cruzou os braços. E como essa mancha apareceu aqui? Cecília hesitou. Não sei, senhora. Estava aqui quando cheguei para a limpeza matinal. Então você não sabe quem fez. Não, senhora. E não comunicou ninguém antes de começar a limpar. Comuniquei sim. Reportei no sistema de... Você deveria ter comunicado diretamente o gerente. Bianca interrompeu. Esse tapete é persa legítimo. Vale mais de 50 mil reais. Uma mancha maltratada pode arruinar as fibras permanentemente. Eu usei o produto adequado para fibras naturais, senhora. Você acha que sabe mais que o fabricante? Cecília respirou fundo. Bruno viu a mandíbula dela travar. Ela estava se segurando. Não, senhora. Apenas segui o protocolo de limpeza do hotel. O protocolo. Bianca repetiu com desdém. Vou pedir para o gerente revisar esse seu protocolo. E vou sugerir um treinamento adicional para você. Parece que precisa. Como a senhora preferir. A voz de Cecília saiu firme. Ela olhou Bianca nos olhos, sem desafio, mas sem medo também. Apenas firme. Bruno sentiu vontade de falar, de intervir. Mas ficou parado como um covarde. Bianca virou as costas e foi em direção à suíte. Passou por Bruno sem dizer nada. Cecília voltou a ajoelhar, continuando a limpeza. Bruno deu um passo em direção a ela. Cecília! Ela não olhou para ele. Adam, não, Bruno. Eu só queria... Não. Dessa vez ela ergueu o olhar, e havia algo ali que ele não esperava ver. Cansaço. Você não quer nada. Você nunca quis. Ela voltou ao trabalho, esfregando o tapete com mais força do que o necessário. Bruno ficou ali por mais alguns segundos, sem saber o que dizer. Depois, entrou na suíte. Bianca estava no telefone, falando com alguém. Sim, papai. Ela. A que te falei. Isso mesmo. Protocolo inadequado, postura questionável. Não precisa demitir. Só transferir para a lavanderia. Lá, ela não tem contato com hóspedes. Ótimo, obrigada. Ela desligou e sorriu para Bruno. Pronto, resolvido. Você acabou de rebaixar ela. Acabei de reorganizar a equipe. Bianca guardou o celular. Meu pai concorda comigo. Funcionários que não sabem lidar com hóspedes VIP não deveriam estar nos andares nobres. Ela não fez nada de errado. Bruno. Bianca se aproximou dele, segurando o rosto dele com as duas mãos. Eu sei que vocês tiveram uma história, eu entendo, mas isso aqui é trabalho, é gestão, não é pessoal. Ela o beijou levemente nos lábios e saiu do quarto, deixando um rastro de perfume caro. Bruno ficou sozinho na suíte gigante, rodeado de luxo e silêncio. E pela primeira vez começou a entender o que tinha feito. Não só quando largou Cecília, mas quando escolheu Bianca. Ele olhou pela janela e viu lá embaixo Cecília saindo pela entrada de serviço. Carregava uma caixa com seus pertences. Estava sendo transferida naquele exato momento. Ela não olhou para cima, não esperou por nada. Apenas seguiu em frente. E Bruno percebeu, com um aperto no peito, que doía de verdade, que estava assistindo a mesma cena pela segunda vez na vida. Cecília indo embora, e ele parado, sem fazer nada. 3 dias se passaram. Bruno tentou focar no trabalho. Reuniões virtuais, contratos, investimentos. Números que antes faziam sentido agora pareciam vazios na tela do notebook. Bianca estava sempre ocupada, circulando pelo hotel, supervisionando tudo com aquele olhar afiado que ele antes achava impressionante. Agora, só via frieza. Naquela noite, houve um jantar no restaurante principal do hotel, evento de gala. Bianca insistiu que ele fosse. Boa impressão para os investidores, ela disse.
Bruno vestiu o terno escuro, a gravata de seda. Desceu ao lado de Bianca, que estava radiante em um vestido vermelho que custava mais do que um carro popular. O salão estava cheio. Luzes baixas, música ao vivo, mesas decoradas com flores importadas. E lá, no fundo, próximo à entrada da cozinha, estava Cecília. Ela usava um uniforme diferente agora. Não mais o azul marinho das camareiras dos andares nobres. Um cinza simples, sem distintivos. Uniforme da lavanderia. Ela carregava uma pilha de toalhas limpas, atravessando o salão em direção ao depósito. Bruno a viu. Ela não o viu, ou fingiu não ver. Cecília caminhava com a cabeça erguida, mesmo carregando toalhas, mesmo vestindo o uniforme mais simples do hotel. Havia algo nela que ninguém conseguia tirar. Uma dignidade que não vinha de roupa ou cargo. Vinha de dentro. Bianca estava conversando com um grupo de empresários, rindo, encantando, fazendo o papel de anfitriã perfeita. Bruno olhou para ela, depois olhou para Cecília, que desaparecia pela porta da cozinha, e sentiu como um murro no estômago a diferença entre as duas. Bianca era polida, Cecília era verdadeira. Bianca impressionava. Cecília permanecia. O jantar seguiu. Bruno mal tocou na comida, respondeu perguntas no automático. Sorriu quando necessário. Quando finalmente conseguiu se afastar, saiu para o jardim dos fundos. Precisava respirar. E foi ali que viu. Cecília estava sentada em um banco de pedra, próximo ao estacionamento de funcionários. Ela comia um sanduíche simples, enrolado em papel alumínio, sozinha, ainda vestindo o uniforme cinza. O intervalo dela. Bruno ficou parado, escondido atrás de uma coluna, observando. Ela não estava com o celular, não estava distraída, apenas comia, olhando para o jardim à frente. Devagar, presente, como se aqueles 15 minutos fossem dela e de mais ninguém. Ele lembrou das noites que jantavam juntos no apartamento pequeno. Cecília cozinhava. Macarrão simples, frango, salada. Eles comiam sentados no sofá velho, assistindo séries ruins, rindo de piadas idiotas. Ela nunca reclamou do apartamento apertado, nunca pediu luxo, nunca exigiu mais do que ele podia dar. Ela só queria que ele ficasse. E ele partiu. Partiu porque um headhunter apareceu com uma proposta irrecusável. Uma empresa gigante, salário 6 vezes maior, mas em outra cidade, longe. E Cecília não podia ir. O pai dela estava doente. Ela precisava ficar. Ele prometeu voltar. Prometeu que seria temporário. Mentiu, porque quando chegou na cidade nova, conheceu pessoas novas, festas, eventos, ambientes onde Cecília não se encaixaria. Ela era simples demais, direta demais, real demais. E ele, covarde, foi se afastando. Ligações mais curtas, mensagens mais raras, até que parou. Simplesmente parou. E conheceu Bianca. Bruno piscou, voltando ao presente. Cecília tinha terminado o sanduíche, amassou o papel alumínio, jogou no lixo reciclável e se levantou. Ela ajeitou o uniforme, respirou fundo e voltou para dentro do hotel. Sem drama, sem reclamação, apenas voltou. Bruno ficou ali no jardim, sentindo o peso de todos os anos que tinha desperdiçado. No dia seguinte, ele estava na academia do hotel, correndo na esteira, tentando calar a mente. A TV na parede passava notícias que ele não ouvia. A porta se abriu. Cecília entrou empurrando um carrinho com toalhas limpas. Ela foi direto para o armário onde ficavam os estoques. Começou a organizar. Bruno diminuiu a velocidade da esteira. Parou. Pegou a toalha, enxugou o rosto. Ela ainda não tinha percebido que ele estava ali. Ele a observou. Cecília organizava as toalhas por cor. Brancas, azuis, cinzas. Dobrava cada uma com cuidado, mesmo que fossem apenas para os hóspedes usarem no treino. Cecília. Ela congelou. Virou-se devagar. Os olhos dele se encontraram. Bruno.
A voz dela saiu neutra, sem raiva, sem mágoa, apenas vazia. Eu não sabia que você estava trabalhando aqui, ele disse, sabendo que soava idiota. Agora sabe. Silêncio. Como você está? Cecília soltou um suspiro leve, quase um riso sem graça. Bem, estou bem. Você não precisa fazer isso. Ela interrompeu. Não precisa fingir que se importa. Eu me importo. Não, você não se importa. Ela disse calmamente. Se importasse, teria voltado, teria ligado, teria feito qualquer coisa nos últimos 4 anos. Bruno abriu a boca. Fechou. Não tinha argumento. Você fez suas escolhas, Bruno. Cecília continuou, voltando a organizar as toalhas. E eu fiz as minhas. Estou aqui porque preciso trabalhar. Você está aqui porque quer luxo. A gente não vive mais no mesmo mundo. Não é assim. É exatamente assim. Ela o encarou de novo. E está tudo bem, de verdade. Eu não estou com raiva. Não estou triste. Eu só superei. A palavra caiu como uma pedra no peito dele. Superei. Ela terminou de organizar as toalhas, fechou o armário e pegou o carrinho. Com licença, preciso continuar meu trabalho. Ela saiu da academia sem olhar para trás. Bruno ficou ali, sozinho, cercado de equipamentos de ginástica caros e espelhos que refletiam um homem que ele não reconhecia mais. Naquela noite, Bianca quis jantar no quarto. Pediu champanhe, lagosta, sobremesa francesa. Bruno comeu mecanicamente. Você está estranho, Bianca disse, tomando champanhe. Está assim desde que chegamos. Estou cansado. Cansado. Ela repetiu, sem acreditar. Bruno, a gente está em um hotel 5 estrelas. O que tem para estar cansado? Ele não respondeu. Bianca suspirou irritada. É por causa daquela mulher, não é? Bianca... Não, deixa eu falar. Ela colocou a taça na mesa com força. Eu transferi ela, reorganizei a equipe, fiz tudo para você não ficar desconfortável. E você continua com essa cara de cachorro sem dono. Você não fez isso por mim, fez para se sentir superior. O silêncio que veio foi cortante. Bianca estreitou os olhos. Repete isso. Bruno olhou para ela. De verdade. Pela primeira vez em meses. Você humilhou a Cecília porque quis, porque podia. Não foi gestão, foi crueldade. Crueldade. Bianca riu, sem humor. Eu protegi meu hotel, protegi você. E você me chama de cruel? Você é cruel, Bianca. Ele disse, a voz calma. E eu fui cego para não ver antes. Ela se levantou. Sabe de uma coisa? Bianca pegou a bolsa. Eu vou dormir no quarto dos meus pais. Fica aí pensando na sua ex-noiva perfeita que limpa a privada para sobreviver. Ela bateu a porta ao sair. Bruno ficou sozinho na suíte gigante e pela primeira vez em 4 anos sentiu que estava acordando. Bruno não dormiu naquela noite. Ficou olhando para o teto da suíte, pensando em cada palavra que Cecília tinha dito. Você não se importa. A frase ecoava na cabeça dele como um martelo batendo sempre no mesmo lugar. Às 6 da manhã, ele desistiu de tentar dormir. Tomou banho, vestiu-se e desceu para o café da manhã. O restaurante estava vazio. Apenas alguns hóspedes madrugadores. Bianca não estava lá. Ele pegou um café preto e sentou próximo à janela, olhando para o jardim onde tinha visto Cecília comendo sozinha. Senhor Bruno, ele virou. Era o gerente do hotel, um homem de meia idade chamado Maurício, sempre com um sorriso profissional colado no rosto. Bom dia, Maurício. A senhorita Bianca pediu que eu entregasse isso ao senhor. Ele estendeu um envelope branco. Bruno pegou. Abriu. Um bilhete com a letra caprichada de Bianca. Precisamos conversar. Almoço às 13h no restaurante. Não se atrase. Ele dobrou o papel e guardou no bolso. Mais alguma coisa, Maurício? O gerente hesitou. Na verdade, sim. Ele baixou a voz.
A senhorita Bianca também me pediu para observar mais de perto o desempenho de algumas funcionárias da lavanderia. Bruno sentiu o estômago afundar. Funcionárias, no plural. Bem, uma funcionária específica. Maurício ajeitou a gravata desconfortável. A senhora disse que houve algumas reclamações sobre a qualidade do serviço. Pediu para eu documentar qualquer falha, caso seja necessário tomar medidas. Que tipo de medidas? Advertências, suspensões. Maurício baixou ainda mais a voz. Demissão, se necessário. Bruno cerrou os punhos embaixo da mesa. Entendi. Pode ir. Maurício saiu rapidamente, aliviado por encerrar a conversa. Bruno ficou ali, sentindo a raiva subir. Bianca não tinha desistido. Estava indo além. Estava montando um processo para tirar Cecília do hotel. Ele precisava fazer alguma coisa. Às 11 da manhã, Bruno desceu para a área de serviço. Não o lugar onde hóspedes costumavam circular. Corredores sem decoração, paredes brancas simples, portas com placas, lavanderia, rouparia, depósito. Ele encontrou Cecília saindo da lavanderia, carregando um cesto de lençóis limpos. Cecília, espera! Ela parou. Virou-se, surpresa de vê-lo ali. Bruno, o que você está fazendo aqui? Preciso te avisar de uma coisa. Ela colocou o cesto no chão, cruzando os braços. Avisar o quê? A Bianca. Ela está armando para te demitir. Cecília não pareceu surpresa, apenas cansada. Eu sei. Você sabe? Claro que sei. Ela suspirou. O Maurício me chamou ontem. Disse que vão monitorar meu desempenho mais de perto. Não sou idiota, Bruno. Eu sei quando estão tentando me tirar. Então você precisa se defender. Me defender como? Ela deu um passo em direção a ele. Eu sou funcionária temporária, sem contrato fixo. Eles podem me mandar embora quando quiserem. Eu não tenho poder aqui. Eu tenho, Cecília riu. Um riso curto, sem alegria. Você é namorado da filha do dono. Você é parte do problema, não da solução. Eu posso falar com o pai da Bianca. Explicar o quê? Ela o interrompeu. Que sua ex-namorada está sendo perseguida pela namorada atual. Você acha que ele vai se importar? Que ele vai escolher uma camareira em vez da própria filha? Bruno ficou em silêncio, porque ela tinha razão. Você ajuda ficando longe? Cecília pegou o cesto. Você ajuda não piorando as coisas? Ela começou a se afastar. Cecília... Para, Bruno. Ela disse sem se virar. E foi embora. Bruno ficou parado no corredor vazio, sentindo-se completamente inútil. Às 13 horas, ele estava no restaurante. Bianca já estava sentada com um prato de salada à frente, mexendo no celular. Você veio, ela disse, sem levantar os olhos. Você mandou um bilhete. Ele se sentou. Bianca colocou o celular na mesa, olhando para ele com aquela expressão que ele conhecia bem. Controlada, fria, calculista. Precisamos resolver isso. Resolver o quê? Nós. Ela apontou entre os dois. Você está distante, irritado, diferente, desde que aquela mulher apareceu. O nome dela é Cecília. Eu sei o nome dela. Bianca tomou um gole de água. E eu sei que você ainda sente alguma coisa por ela. Bruno não negou. Bianca deu um sorriso pequeno, triste. Eu não sou idiota, Bruno. Eu vi como você olha para ela. Como fica toda vez que ela aparece. Ela respirou fundo. E eu preciso saber. Você quer ficar comigo ou não? Ele olhou para ela. De verdade. Bianca era bonita, inteligente, bem-sucedida. Vinha de uma família poderosa. Tinha tudo que a maioria dos homens procurava, mas não tinha Cecília. Não tinha a verdade que Cecília carregava, a dignidade, a força silenciosa. Eu não sei. Ele respondeu, honesto pela primeira vez. Bianca piscou, surpresa. Esperava outra resposta.
Um sim automático. Uma garantia. Você não sabe, ela repetiu devagar. Não. Ela pegou a bolsa se levantando. Então eu vou facilitar para você. Bianca colocou a alça no ombro. Quando você decidir, me avisa. Até lá, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Ela saiu do restaurante sem olhar para trás. Bruno ficou ali, sozinho, com a comida que nem tinha pedido esfriando na mesa. 3 horas depois, ele estava no quarto, quando ouviu uma comoção no corredor. Vozes altas, movimento. Ele abriu a porta, viu Bianca, o gerente Maurício e 2 seguranças do hotel. E no meio deles, Cecília. Ela estava com o uniforme sujo, manchas de sabão, o rosto vermelho de raiva contida. Isso é um absurdo, Cecília dizia, a voz firme mas controlada. Eu não fiz nada. Você derramou alvejante em 20 lençóis importados. Bianca disse calmamente. 20. Cada um vale R$ 300. Foi um acidente. A máquina estava com problema no dispenser. Você deveria ter verificado antes de colocar a carga. Maurício disse segurando uma prancheta. Está aqui no protocolo. Verificação de equipamento antes do uso. Eu verifiquei. Cecília estava à beira das lágrimas, mas não chorava. A máquina estava funcionando pela manhã e agora não está. Bianca cruzou os braços. E temos um prejuízo de R$ 6.000. Bruno sentiu o sangue ferver. Ele saiu do quarto. Espera, ele disse, alto. Todos se viraram. Bianca estreitou os olhos. Bruno, isso não é da sua conta. É sim. Ele se aproximou. Eu sei o que você está fazendo. Estou lidando com um problema de gestão. Você está armando. Ele olhou para Maurício. Aquela máquina estava com problema. Maurício hesitou. Eu preciso verificar. Então verifica, agora. Bruno, você não tem autoridade aqui. Bianca disse, a voz baixa, perigosa. E você tem? Ele deu um passo em direção a ela. Você está usando o hotel do seu pai para perseguir uma funcionária por motivos pessoais. Isso é abuso de poder. O silêncio no corredor foi pesado. Cecília olhou para Bruno, os olhos arregalados. Bianca deu um sorriso frio. Maurício, ela disse sem tirar os olhos de Bruno. Chame meu pai, agora. O gerente saiu correndo. Você acabou de cometer um erro, Bianca disse para Bruno. Não, ele respondeu. Eu cometi o erro há 4 anos. Estou tentando consertar agora. 15 minutos depois, o dono do hotel estava no corredor. Um homem alto, de cabelos grisalhos, terno impecável. O pai de Bianca. Alguém acostumado a ser obedecido. Alguém me explica o que está acontecendo, ele disse, a voz grave. Bianca começou a falar, mas Bruno a interrompeu. Eu explico. Ele olhou para o dono. Sua filha está usando o hotel para perseguir uma funcionária. A Cecília não fez nada errado. A máquina estava com defeito, mas a Bianca quer demiti-la de qualquer jeito. O dono olhou para Bianca. É verdade? Parcialmente. Bianca disse. Calma. A funcionária cometeu um erro que gerou prejuízo. Estou tomando as medidas cabíveis. Ela é minha ex-noiva, Bruno continuou, e a Bianca está com ciúmes. Isso não é gestão, é vingança. O dono ficou em silêncio por um longo momento. Depois olhou para Cecília. Você, qual seu nome completo? Cecília Rodrigues da Silva, senhor. Há quanto tempo trabalha aqui? 3 meses, senhor. Já teve alguma advertência antes? Não, senhor. Ele olhou para Maurício. Verifica aquela máquina. Agora. Maurício saiu correndo de novo. O dono olhou para Bianca. Você, vem comigo. Ele saiu. Bianca o seguiu, lançando um olhar de ódio para Bruno. Os seguranças se afastaram, constrangidos. Ficaram só Bruno e Cecília no corredor. Ela olhou para ele, os olhos marejados, mas ainda firmes. Por que você fez isso? Porque era o certo. Você acabou de brigar com sua namorada.
Com o sogro dela. Cecília balançou a cabeça. Por minha causa. Não foi por você. Bruno disse. Foi por mim, porque eu não aguento mais ser covarde. Ela ficou em silêncio. Maurício voltou correndo. O dispenser estava quebrado, ele disse ofegante. Alguém forçou a trava. Foi sabotagem. Bruno e Cecília se entreolharam. Quem tinha acesso à lavanderia hoje? Bruno perguntou. Apenas... Maurício engoliu seco. Apenas a supervisora da manhã. E... a senhorita Bianca esteve lá mais cedo. O silêncio foi ensurdecedor. Cecília fechou os olhos respirando fundo. Ela quebrou a máquina de propósito. Ela sussurrou. Bruno sentiu náusea. Maurício saiu correndo de novo, provavelmente para avisar o dono. Cecília olhou para Bruno e pela primeira vez ele viu medo nos olhos dela. Isso vai piorar, ela disse. Muito pior. E ele sabia que ela estava certa. A notícia se espalhou pelo hotel como fogo em mato seco. Funcionários sussurravam nos corredores, olhares curiosos, comentários velados. Todo mundo sabia. A filha do dono tinha sabotado uma máquina para incriminar uma camareira, e o namorado dela tinha se voltado contra ela. Bruno passou a noite no quarto, sozinho. Bianca não voltou, nem mandou mensagem. Às 8 da manhã, Maurício bateu na porta. Senhor Bruno! O senhor Augusto pediu sua presença na sala de reuniões. Agora. Augusto, o pai de Bianca. Dono de uma rede de hotéis de luxo em 3 estados. Bruno desceu. A sala de reuniões ficava no último andar, toda de vidro com vista para a cidade, mesa longa de mogno, cadeiras de couro. Augusto estava sentado na cabeceira. Bianca, ao lado dele, de braços cruzados, olhando pela janela. E no canto da sala, de pé, estava Cecília, ainda com o uniforme da lavanderia. Senta, Bruno! Augusto disse, apontando para uma cadeira. Ele sentou. Vou ser direto. Augusto juntou as mãos sobre a mesa. Eu vi as câmeras de segurança. Vi minha filha entrando na lavanderia às 7 da manhã. Vi ela mexendo na máquina e vi ela saindo 3 minutos depois. Bianca continuou olhando pela janela, a mandíbula tensa. Confrontei ela. Augusto continuou. Ela confessou. O silêncio na sala foi pesado. Confessou o que exatamente? Bruno perguntou. Que quebrou a máquina de propósito. Augusto olhou para a filha, decepção estampada no rosto. Que queria criar uma razão para demitir a senhorita Cecília. Bruno olhou para Bianca. Ela não o encarou. Isso é inadmissível. Augusto disse, batendo a mão na mesa. Inadmissível. Você usou meu hotel, minha empresa, para resolver questões pessoais. Colocou uma funcionária inocente em risco. Gerou prejuízo. E pior, manchou a reputação da nossa família. Pai, Bianca começou. Eu não terminei. Ele a cortou, seco. Você vai se desculpar com a senhorita Cecília. Agora. Na frente de todos. Bianca finalmente virou. Olhou para Cecília. Depois para Bruno. Os olhos dela brilhavam de raiva contida. Eu não vou fazer isso. Como é? Eu disse que não vou. Bianca se levantou. Essa mulher apareceu do nada e destruiu meu relacionamento. Ela não merece desculpas. Ela merece ser mandada embora. Bianca! Augusto também se levantou. Não, pai! Ela gritou. Você não entende. Ele ainda ama ela. Apontou para Bruno. Ele sempre amou. Eu fui só um substituto, um prêmio de consolação. A voz de Bianca quebrou no final. E pela primeira vez, Bruno viu algo além da frieza. Viu dor. Bianca, ele começou. Cala a boca. Ela se virou para ele, lágrimas escorrendo. Você me usou para esquecer ela. E eu fui idiota o suficiente para acreditar que você sentia alguma coisa de verdade por mim. Bruno não tinha resposta, porque no fundo ela estava certa. Augusto olhou entre os dois, depois para Cecília, que estava pálida, claramente desconfortável. Eu acho...
Cecília disse a voz baixa que eu deveria ir embora. Não. Augusto disse, firme. Você fica. Eles que saem. Pai. Bianca, você está suspensa das atividades do hotel por tempo indeterminado. Augusto disse, frio. E você, Bruno, sugiro que faça suas malas e vá para outro lugar. Vocês dois fizeram circo suficiente aqui. Bianca pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Bruno ficou sentado. Augusto suspirou cansado. Senhorita Cecília, por favor, nos dê um minuto. Ela saiu rapidamente, fechando a porta com cuidado. Ficaram só os dois. Você ama ela? Augusto disse. Não era pergunta. Bruno não respondeu de imediato. Apenas olhou para as próprias mãos. Eu amo. Ele admitiu finalmente. Sempre amei. Então por que diabos está com minha filha? Porque eu sou covarde. Bruno ergueu o olhar. Porque quando eu deixei Cecília, 4 anos atrás, eu achei que estava fazendo a escolha certa. Carreira, dinheiro, sucesso. E quando conheci Bianca, ela era tudo o que eu achava que deveria querer. Mas não era o que você queria de verdade. Não. Augusto balançou a cabeça. Você fez minha filha de idiota. Eu sei e sinto muito. Sentir não muda nada. Augusto se levantou, pegando o celular. E a propósito, você sabe que eu invisto na sua empresa, certo? O estômago de Bruno afundou. Sei. 30% das suas ações. Fui eu quem te deu capital para expandir. Augusto digitou algo no telefone. Acabei de mandar um e-mail para meu advogado. Estou retirando meu investimento. Você tem 60 dias para me devolver o capital ou encontrar outro investidor. Augusto, e tem mais. Ele o encarou frio. Eu ligo para muita gente importante e vou deixar claro que você não é de confiança, empresarial e pessoalmente. Bruno sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Perder Augusto significava perder controle da empresa. Significava anos de trabalho em risco. Você está destruindo minha carreira por causa da Bianca. Não, Augusto disse, seco. Estou te fazendo pagar pelo que você fez. Você usou minha filha, humilhou ela. E pior, fez isso publicamente. Agora aguenta as consequências. Eu entendo sua raiva, mas... Não tem mais. Augusto foi em direção à porta. Um conselho, rapaz. Demorou 4 anos para você acordar. Agora você vai ter que decidir. O que importa mais? A empresa ou aquela mulher lá fora? E saiu. Bruno ficou sozinho na sala de reuniões, sabendo que tinha acabado de perder tudo que construiu nos últimos anos. Tudo. Menos a única coisa que realmente importava. Bruno ficou sozinho na sala de reuniões, com a cidade se estendendo lá fora, enorme e indiferente. Ele saiu da sala meia hora depois. Desceu para o saguão. Hóspedes circulavam, alheios ao drama que tinha se desenrolado. Viu Cecília saindo pela porta de serviço, carregando uma mochila. Ele correu. Cecília, espera! Ela parou na calçada, virando-se. O que você quer, Bruno? Para onde você vai? Para casa. Meu turno acabou. Você não foi demitida? Não. Ela ajeitou a mochila no ombro. O senhor Augusto me garantiu que meu emprego está seguro. Até me ofereceu uma promoção. Supervisora da lavanderia. Isso é ótimo. É. Ela começou a andar. Bruno a seguiu. Cecília, eu preciso falar com você. Não precisa. Preciso sim. Ele a alcançou, segurando o braço dela levemente. Por favor, só 5 minutos. Ela parou. Olhou para a mão dele no braço dela. Ele soltou. 5 minutos. Ela concordou. Eles foram para um banco na praça em frente ao hotel. Cecília sentou, deixando a mochila ao lado. Bruno ficou de pé, nervoso. Eu terminei com a Bianca. Ele começou. Eu sei, todo mundo no hotel sabe. E eu vou embora. Hoje mesmo. Também sei. Bruno respirou fundo.
Eu estraguei tudo, Cecília. Estraguei a gente, estraguei o que a gente tinha. E passei 4 anos tentando fingir que tinha feito a escolha certa. Ela não disse nada. Apenas olhou para as próprias mãos. Mas não fiz, ele continuou. Foi a pior escolha da minha vida, porque eu troquei a única coisa real que eu tinha por uma ilusão. Bruno, me deixa terminar. Ele se ajoelhou na frente dela, olhando nos olhos castanhos que ele conhecia tão bem. Eu não estou pedindo para você me perdoar. Não estou pedindo para a gente voltar. Eu sei que não mereço. Eu só preciso que você saiba que eu sei o que eu perdi. E que eu vou passar o resto da vida sabendo que o maior erro que eu cometi foi deixar você ir. Cecília piscou. Uma lágrima escorreu. Você me deixou sozinha, Bruno. A voz dela saiu baixa, quebrada. Quando meu pai morreu, você não estava lá. Quando eu perdi o apartamento porque não conseguia pagar sozinha, você não estava lá. Quando eu tive que recomeçar do zero, limpando o chão, lavando roupa, fazendo bico, você não estava lá. Eu sei. Você não sabe. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Você não sabe o que é acordar todo dia e ter que se provar. Ter que aguentar gente te olhando de cima. Ter que engolir humilhação porque você precisa do emprego. Você nunca soube. Porque você sempre teve dinheiro para te proteger. Bruno sentiu as próprias lágrimas ameaçarem cair. Você está certa. Eu não sei. E eu nunca vou saber. Ele segurou a mão dela. Ela não puxou. Mas eu vi. Nesses dias eu vi. Vi a mulher que você é. A força que você tem. A dignidade que ninguém consegue tirar de você. E eu entendi que eu nunca fui digno de você. Nem antes, muito menos agora. Cecília fechou os olhos. Então por que está aqui? Porque eu preciso tentar. Ele apertou a mão dela, mesmo sabendo que é tarde, mesmo sabendo que você provavelmente vai me mandar embora. Eu preciso tentar, porque se eu não tentar, vou passar o resto da vida me perguntando: e se? Ela abriu os olhos, olhou para ele. Realmente olhou. Eu não confio mais em você, Bruno. Eu sei. E eu não vou voltar só porque você decidiu que quer agora. Eu sei. E eu não preciso de você para ser feliz. Eu sei disso também. Ele deu um sorriso triste. Mas eu preciso de você para ser inteiro. Cecília soltou a mão dele devagar. Eu preciso de tempo. Quanto tempo você precisar? E eu preciso de espaço. Todo o espaço do mundo. Ela pegou a mochila levantando. Se você realmente mudou, não vai ser com palavras que você vai me provar. Vai ser com atitudes. Isso. Ela começou a andar. Cecília. Ela parou, sem se virar. Eu vou esperar, Bruno disse. Não importa quanto tempo. Eu vou esperar. Ela não respondeu. Apenas continuou andando. E Bruno ficou ali no banco da praça, vendo a mulher que ele amava se afastar pela segunda vez. Mas dessa vez tinha esperança. Porque dessa vez ele não estava fugindo. Estava ficando. 2 meses se passaram. Bruno deixou o hotel naquele mesmo dia. Voltou para a cidade onde morava antes de conhecer Bianca. Alugou um apartamento simples, 2 quartos, sala pequena, cozinha americana, nada parecido com os lugares onde tinha vivido nos últimos anos. Mas era o suficiente. Ele reorganizou a vida, trabalho remoto, reuniões online, cancelou jantares em restaurantes caros, parou de frequentar eventos sociais, cortou laços com pessoas que só estavam ao lado dele pelo status. E pela primeira vez em anos, respirou. Os meses seguintes foram de mensagens sem resposta, silêncios longos e pequenos sinais. Toda semana ele enviava: espero que esteja bem. Pensando em você. Sem pressa. Estou aqui. Cecília nunca respondia, mas também nunca bloqueou. Uma tarde, Maurício ligou.
Cecília tinha sido promovida a coordenadora de serviços internos e tinha perguntado por ele. Isso bastava. 4 meses depois, Bruno tomou coragem. Pegou o carro, dirigiu 3 horas, comprou girassóis, porque lembrou que ela não gostava de rosas. Dirigiu até o hotel, estacionou do outro lado da rua. Esperou. Às 6 da tarde, viu Cecília saindo pela entrada principal. Não mais pela porta de serviço. Ela usava um terno social discreto, cabelo solto, bolsa no ombro. Ela estava diferente, mais confiante, mais inteira. Bruno desceu do carro. Cecília o viu. Parou na calçada. Eles ficaram ali, a rua entre os dois. Bruno atravessou devagar, segurando os girassóis. Oi, ele disse, parando a 1 metro de distância. Oi, ela respondeu surpresa. O que você está fazendo aqui? Eu vim te ver. Por quê? Porque eu precisava. Ele estendeu as flores. São para você. Cecília olhou para os girassóis. Algo se mexeu no rosto dela. Uma lembrança, talvez. Você lembrou. Eu sempre lembrei. Ela pegou as flores, cheirando devagar. Obrigada. Quer tomar um café? Bruno perguntou, esperançoso. Cecília hesitou. Bruno, só um café. Ele disse rápido. Não estou pedindo nada. Só quero conversar. Como amigos, se você quiser. Ela olhou para ele por um longo momento. Tudo bem. Ela concordou. Mas eu escolho o lugar. Claro. Eles foram para uma cafeteria pequena, 2 quadras dali. Lugar simples. Mesas de madeira, cadeiras desconfortáveis, café coado na hora. Cecília pediu cappuccino. Bruno pediu expresso. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Você está diferente, Cecília disse finalmente. Diferente como? Mais leve. Ela inclinou a cabeça. Menos tenso. Eu mudei algumas coisas. Ele mexeu no café. Saí daquela vida. Apartamento menor. Menos compromissos sociais. Mais tempo para pensar. Pensar em quê? Em tudo. Ele a encarou. No que eu quero de verdade, não no que eu acho que deveria querer. Cecília tomou um gole do cappuccino. E o que você quer de verdade? Você. Ele respondeu, sem hesitar. Eu quero você. Quero a gente. Quero construir uma vida que faça sentido. Ela desviou o olhar. Bruno, eu não sei se consigo confiar de novo. Eu sei. E eu não estou pedindo para você confiar agora. Ele se inclinou para a frente. Estou pedindo para você me dar uma chance de provar, com tempo, com paciência. E se eu disser não? Então eu vou aceitar. Ele disse, a voz firme. Vou aceitar e vou continuar vivendo. Mas antes de você decidir, eu preciso que você saiba. Eu não sou mais aquele homem que te deixou. Eu não estou tentando voltar ao que a gente era. Estou tentando construir algo novo, algo melhor. Cecília segurou a xícara com as 2 mãos, olhando para o líquido escuro. Você me machucou muito, Bruno. Eu sei. E eu tive que aprender a viver sem você. Eu sei disso também. Então por que eu deveria arriscar de novo? Bruno respirou fundo. Porque apesar de tudo, a gente ainda se importa. Ele disse baixo. Eu vi no jeito que você olhou para mim hoje. Vi quando você aceitou tomar café comigo. Você não precisava, mas aceitou. E isso significa alguma coisa. Cecília ficou em silêncio. Eu preciso pensar. Quanto tempo você precisar? Pode ser muito tempo. Eu espero. Ela o encarou. Por que você está fazendo isso? Por que insiste tanto? Porque eu te amo. Bruno disse, simples. E porque, pela primeira vez na vida, eu estou lutando pelo que importa de verdade. Não por dinheiro, não por status, por você. Os olhos de Cecília brilharam. Eu não vou tornar isso fácil para você. Eu não quero que seja fácil. Ele sorriu. Eu quero que seja real. Ela terminou o café, colocou a xícara na mesa. Eu preciso ir. Tudo bem.
Eles levantaram. Bruno pagou a conta. Saíram juntos para a rua. Cecília segurou os girassóis contra o peito. Obrigada pelas flores. De nada. Ela deu um passo em direção ao ponto de ônibus. Parou. Virou. Bruno? Sim? Você pode me ligar, de vez em quando. Ela disse olhando para o chão. Não todo dia, mas de vez em quando. O coração dele acelerou. Eu posso? Pode. E você vai atender? Cecília deu um sorriso pequeno. O primeiro sorriso que ele via nela em meses. Talvez. E foi embora. Bruno ficou parado na calçada, vendo o ônibus dela se afastar. Sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança de verdade. Um mês depois do café, numa terça à noite, ele ligou e fez a pergunta. Ela atendeu no terceiro toque. Oi. Oi, Cecília, tudo bem? Tudo. E você? Bem, Ele hesitou. Eu queria te fazer uma pergunta. Fala. Você toparia jantar comigo? Sábado, nada chique, só a gente, conversando. Silêncio do outro lado. Bruno esperou, o coração batendo forte. Bruno, se você não quiser, eu entendo, ele disse rápido, sem pressão. Eu só... Tudo bem. Ele quase não ouviu. Como? Eu disse tudo bem. Cecília repetiu um pouco mais alto. Sábado. Mas eu escolho o restaurante. Bruno sorriu, sentindo os olhos arderem. Claro, você escolhe tudo. Às 8. Estarei lá. Ela desligou. Bruno ficou olhando para o telefone incrédulo. Ela tinha dito sim. Não era um voltamos. Não era um te perdoo. Mas era um começo. E pela primeira vez em anos, Bruno sentiu que estava no caminho certo. Sábado chegou como um peso e uma promessa ao mesmo tempo. Bruno acordou cedo, nervoso como nunca tinha estado. Nem quando fechou seu primeiro contrato milionário. Nem quando conheceu os pais de Bianca. Isso era diferente, isso importava. Ele passou o dia inteiro se preparando, tomou banho, barbear, escolheu roupa simples, calça jeans escura, camisa branca, sapato casual, nada de terno, nada de ostentação. Às 7h30, saiu de casa. O restaurante que Cecília escolheu ficava em um bairro antigo da cidade. Não era luxuoso. Não tinha luzes sofisticadas nem manobrista. Era um lugar pequeno, familiar, com mesas de madeira e cortinas de tecido simples. O tipo de lugar onde pessoas reais jantavam. Bruno chegou 10 minutos adiantado. Sentou em uma mesa próxima à janela. Pediu água. Esperou. Às 8 em ponto, Cecília entrou. Ela usava um vestido azul marinho discreto, cabelo solto, maquiagem leve. Simples. Mas para Bruno, ela estava mais bonita do que qualquer mulher em qualquer festa de gala que já tinha visto. Ele se levantou. Oi. Oi. Ela sorriu, um pouco tímida. Desculpa o atraso. O ônibus atrasou. Você não está atrasada. Eu que cheguei cedo. Ela sentou. Ele sentou. Um garçom trouxe o cardápio. Eles pediram. Cecília escolheu um risoto. Bruno, uma massa simples. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Não era um silêncio desconfortável. Apenas... cheio de tudo que não tinha sido dito ainda. Esse lugar é bonito, Bruno disse olhando ao redor. Eu costumava vir aqui com meu pai, Cecília disse baixo. Antes dele morrer, ele adorava o bife à parmegiana daqui. Sinto muito que eu não estava lá quando ele partiu. Ela olhou para ele, surpresa pela sinceridade. Obrigada por dizer isso. Ela respirou fundo, mexendo no guardanapo. Bruno, eu preciso te contar uma coisa. Ele sentiu o peito apertar. Pode falar. Eu recebi uma proposta. De trabalho. Cecília disse, olhando para a mesa. Uma rede de hotéis em outro estado. Cargo de gerência regional. Salário 3 vezes maior do que ganho agora. O silêncio entre eles ficou pesado. Quando você soube? Bruno perguntou, a voz controlada. Há 2 semanas. E você vai aceitar? Ela finalmente olhou para ele.
Eu não sei. É tudo que eu trabalhei para conseguir, mas... Ela hesitou. Mas você apareceu. E agora tudo ficou... complicado. Bruno segurou a vontade de pedir para ela ficar. Respirou fundo. Quando você precisa dar a resposta? Até o fim da semana que vem. Ele assentiu devagar. Cecília, eu não posso te pedir para ficar. Ela arregalou os olhos, surpresa. Não? Não, ele disse firme. Você lutou sozinha. Construiu sua carreira sozinha. Eu não tenho direito de pedir para você abrir mão disso por mim. Não depois do que eu fiz. Então, você quer que eu vá? Eu quero que você faça o que é melhor para você. Ele estendeu a mão, segurando a dela. E se você decidir ir, eu vou junto. Como assim? Eu largo tudo e vou. Bruno disse sem hesitar. Trabalho remoto existe. Eu arrumo as malas e vou para onde você for, se você me quiser por perto. Cecília piscou, segurando as lágrimas. Você faria isso? Sem pensar duas vezes. Ele apertou a mão dela. Porque você é mais importante do que qualquer empresa, do que qualquer cidade, do que qualquer coisa. Os olhos dela brilharam. Eu vou cobrar verdade. Vou cobrar presença. E se você me desapontar de novo, eu sei, e vou fazer por merecer, todo dia. Ele segurou a mão dela com as duas mãos. Vamos tentar? Ela estendeu a mão, segurou a dele. Tudo bem, ela disse baixo. Vamos tentar. Bruno sentiu o peito apertar de um jeito bom. Segurou a mão dela de volta com cuidado, como quem segura algo precioso. Obrigado. Não me agradeça ainda. Ela deu um sorriso pequeno, molhado. Ainda temos muito a construir. Eu sei. E eu não vou desistir. Eles saíram do restaurante juntos. A noite estava fria. Bruno ofereceu o casaco. Ela aceitou. Caminharam até o ponto de ônibus dela, devagar, sem pressa. Você quer que eu te leve para casa? Bruno ofereceu. Não, ela disse. Eu prefiro ir de ônibus. Preciso de tempo para pensar. Entendo. O ônibus chegou. Cecília subiu os degraus, parou e olhou para trás. Bruno? Sim? Pode me ligar amanhã, se quiser. Ele sorriu. Eu quero. Então liga. O ônibus partiu. Bruno ficou ali, vendo as luzes traseiras desaparecerem na esquina. 3 meses depois, Bruno estava na cozinha do apartamento de Cecília, um lugar pequeno, aconchegante, cheio de plantas nas janelas e fotos na geladeira. Ele cortava cebolas enquanto ela temperava a carne. Rádio tocando baixo, cheiro de alho no ar. Você está cortando errado, Cecília disse rindo. Como assim errado? É cebola. Só cortar. Tem jeito certo. Ela pegou a faca da mão dele. Olha. Assim, ela mostrou. Ele tentou imitar. Errou de novo. Ela riu. Aquela risada que ele tinha esquecido como fazia falta. Você é péssimo na cozinha. Eu sei. Por isso você me aguenta aqui, para rir da minha incompetência. Exatamente. Eles terminaram de cozinhar juntos. Jantaram na mesinha da sala, conversaram sobre o dia, sobre planos para o fim de semana, sobre nada e sobre tudo. Depois do jantar, sentaram no sofá velho. Cecília encostou a cabeça no ombro dele. Bruno, você é feliz? Ele olhou para ela. Para o apartamento pequeno, para a vida simples que tinham construído juntos nos últimos meses, mais do que nunca fui. Mesmo sem o apartamento gigante, sem os jantares chiques, sem a vida de rico. Cecília. Ele virou o rosto dela para olhar nos olhos. Eu tenho você. Tenho a gente. Tenho isso aqui. Ele apontou para o apartamento. Isso é mais real, mais valioso do que qualquer coisa que eu tive antes. Ela sorriu. Eu te amo, sabia? Era a primeira vez que ela dizia. Bruno sentiu os olhos arderem. Eu também te amo. Sempre amei, mesmo quando tentei fingir que não. Ela o beijou.
devagar, suave, como um recomeço. Quando se separaram, ela se aconchegou no peito dele de novo. A gente vai ficar bem, né? A gente vai. Ele beijou a testa dela. Porque dessa vez a gente está fazendo do jeito certo, com verdade, com esforço, com escolha. Ela fechou os olhos. Obrigada por ter voltado. Obrigado por ter me deixado tentar. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto a cidade seguia lá fora. Não era perfeito. Cecília ainda tinha momentos de dúvida. Bruno ainda tinha que provar todo dia que tinha mudado de verdade. Mas eles estavam juntos, e dessa vez, por escolha, não por conveniência, não por medo, não por pressão, por amor. 6 meses depois disso, Bruno estava ajoelhado no mesmo jardim onde Cecília comia sozinha naquele intervalo no hotel. Só que agora ela estava na frente dele. Vestido simples, olhos arregalados, e um anel na mão dele. Nada extravagante. Uma aliança de ouro branco com uma pedra pequena, bonita, verdadeira, como eles, Cecília Rodrigues da Silva. Ele disse, a voz tremendo: "Você me deu uma segunda chance quando eu não merecia. Me ensinou o que é amor de verdade. Me mostrou que felicidade não está em coisas, mas em pessoas. Eu passei 4 anos perdido. Mas agora eu sei exatamente onde quero estar. Ao seu lado. Para sempre. Casa comigo?" Cecília tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você tem certeza? Certeza mesmo?" "Absoluta. Não vai se arrepender?" "Nunca." Ela estendeu a mão tremendo. "Então sim. 1000 vezes sim." Ele colocou o anel, levantou, a beijou. Do outro lado do jardim, discretos, estavam apenas 3 pessoas. Maurício, que tinha ajudado a organizar tudo, Augusto, que tinha feito as pazes com Bruno depois de meses, e uma colega de trabalho de Cecília, sorrindo com os olhos marejados. Ninguém aplaudiu. Ninguém gritou. Apenas sorriram, em silêncio, testemunhando aquele momento que era só deles. Quando se separaram, Cecília olhou ao redor, vendo as 3 figuras ao longe. "Você planejou isso?" "Planejei." Ele sorriu. "Quis fazer aqui, onde a gente se reencontrou, onde tudo começou de novo." Ela o abraçou forte. "Eu te amo tanto." "Eu também te amo. E vou passar o resto da vida provando isso." Eles saíram daquele jardim juntos, de mãos dadas. Não havia carruagens. Não havia luzes de holofotes. Não havia multidões. Apenas 2 pessoas que tinham se perdido, se reencontrado e escolhido ficar. E no final das contas, essa era a única coisa que importava. O amor que custou tempo, custou verdade, custou humildade, mas valeu cada segundo, porque foi real. E real sempre vale a pena. Se você gosta das nossas histórias e chegou até aqui, deixa o seu like para ajudar o canal. Se inscreve e comenta aqui abaixo qual foi o momento da história que mais te emocionou. Um abraço e até o próximo vídeo.